Alô, 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 estamos online? Estamos online, sejam bem-vindos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo essa live, mas pontualmente hoje às 19 horas, novamente, live 003, conteúdo massivo para você que quer gerar 100% mais clientes empresariais, para você, para sua empresa, para seus corretores, para seus vendedores, não importa. O importante é que você vai começar a gerar 100% mais clientes empresariais a um preço muito baixo. Então fica com a gente. Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje o tema da nossa aula é preço por lead, né? Otimização de campanhas, ou seja, como que a gente vai pagar menos. Vamos fazer uma perguntas e respostas. Eu vou dar algumas ideias sobre a aula de amanhã e alguns recadinhos, tá? Bom, então, pessoal, como é que vai acontecer o processo agora? Eu vou ir para o meu MindMeister, tá? Para mostrar para vocês a linha de raciocínio que eu levo em consideração quando eu vou produzir uma campanha, né? E qual preço por lead, ou seja, o que é um lead, né? Lead é quando uma pessoa está lá navegando numa rede social, vê um anúncio, clica, preenche um cadastro. E aí ela vai para o teu e-mail, ou você baixa ela da sua página, ou ela vai para o seu WhatsApp, ou ela vai para o seu CRM, não importa. O importante é que ela preencheu um cadastro e agora ela é um lead dentro da sua empresa. Um lead é um potencial cliente interessado no seu produto ou serviço, tá bom? Então, vamos lá. Vou para o meu MindMeister e não esqueçam, dúvidas, tem um box de comentário. Tá em dúvida no meio do vídeo? Para e comenta ali para eu poder responder para você, tá bom? Vamos lá então. Seguinte, como que eu vou saber se a minha campanha do Face e Insta tá legal, né? Primeira coisa, eu tenho que saber, basicamente, existem três maneiras bem fáceis da gente otimizar uma campanha. Mas eu quero falar para vocês, basicamente, primeiramente, como que a gente calcula o preço de um lead. Ah, Rafael, eu posso pagar R$10? Pode. Você pode pagar R$30? Pode. Você pode pagar R$50? Pode. Mas a minha intenção é que você pague R$1, R$2, R$3. Eu vou te mostrar por quê. Bom, vamos lá. Então, quando a gente está pensando em otimizar uma campanha, a gente sempre tem que ter em mente qual é o preço por lead que eu quero pagar, tá? E existem três maneiras, como eu disse. A gente vai otimizar o orçamento, os bids, que a gente chama de orçamento, tá? Que é o quê? Otimizar o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a gente está botando numa campanha ou outra. A gente pode otimizar o público, na aula 2 eu mostrei para vocês lá, que a gente coloca públicos específicos, por exemplo, a gente usou os públicos de cargos e empregadores, né? Dentro de um interesse geral de proprietários de empresas, né? Então a gente pode otimizar o público ou pode otimizar o criativo. O que é o criativo? É a imagem, é o vídeo, é o carrossel de imagens, é o texto, é a headline com a chamada para ação, é o texto do botão, né? A gente pode otimizar isso. Eu vou mostrar para vocês agora basicamente a parte de orçamento, tá? E o que a gente tem que saber para definir um preço por lead que não nos leve a pagar demais por um cliente ou não nos leve a pagar de menos por um cliente, porque isso também acontece. Às vezes, você está com uma campanha lá, gerando lead a R$1, a R$1,20, né? E aí você olha ali e diz, nossa, mas eu estava disposto a pagar R$5. Aí você está gerando 10 leads a R$1,20. Poxa, você vai aumentar o orçamento, você vai gerar um lead um pouco mais caro, mas você vai gerar 20, 30, 40, entendeu? Então eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Vamos lá então. Otimização de orçamento. Bom, dentro da otimização de orçamento, primeira coisa, a gente vai entrar no nosso gerenciador de anúncios e vai ter datas. Você vai rodar um anúncio pelo menos uns 7 dias, tá? Um padrão 7 dias, vai analisar estes 7 dias, tá? Então você vai selecionar as datas do seu gerenciador de anúncios. Por quê? Porque daí você vai saber dentro desses 7 dias quanto é que você está pagando no lead, tá? Diariamente. Depois você vai setar as colunas
de orçamento do menor para o maior. Ou seja, você vai só, é como se você vai apertar em cima do valor e ele vai organizar do menor ao maior valor, tá? Segunda coisa, quando você organizar essas colunas, você vai ver que você pode personalizar as colunas. Eu vou te recomendar que você organize suas colunas assim, ó: resultado, custo por resultado, orçamento de campanha, valor gasto e o CTR único, tá? Vai ter essas opções para você selecionar lá. Essa é a melhor coluna para a gente definir e otimizar o orçamento, tá? E aí, você vai ter que definir, ou você já tem que ter definido, o seu CPL, que é o custo por lead, ou o custo por conversão, né? O que é uma conversão? É quando você vai lá, bota um anúncio, você pede para o cliente, você bota uma chamada para ação assim, cadastre-se, o cliente vai lá e se cadastra. Opa, então ele foi chamado para ação e fez a ação. Isto conta como uma conversão, tá? E aí, poxa, Rafael, como é que eu vou definir o meu preço por lead, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer essa linha de raciocínio, mas eu vou sair daqui e eu vou para o meu bloquinho de notas de novo. Então vamos lá, eu vou baixar aqui para não ficar nada aqui. Então eu vou botar assim, ó: como definir o quanto eu posso, não é quanto eu quero, é o quanto eu posso pagar por um lead empresarial. Bom, primeira coisa que você tem que pensar, tá? Quanto que é o preço do produto que tu tá vendendo? Qual o preço médio do produto? Ah, Rafael, varia muito, porque eu posso vender para 3, 4, 5, 6 pessoas, uma, duas. Cara, você vai fazer o seguinte: quando tem muita coisa no teu radar, eu sempre penso o seguinte: cara, eu tenho que estar preparado para o pior. Então eu vou pensar no pior cenário. Vamos pensar um pior cenário aqui. Eu vou usar valores hipotéticos, tá? Mas você vai entender o raciocínio. Cara, um cliente empresarial, qual é o pior cliente empresarial que tem? Não digo pior, mas o cliente vai te pagar menos, o MEI, tá? O MEI. Então o cara tem a microempreendedor individual e tem, vamos dizer assim, duas vidas. Duas vidas, tá? E aí eu não vou entrar em méritos de idades e tal, mas vamos dizer que é o seguinte: essas duas vidas, esse plano, ele vai te gerar um contrato liquidado ali de, vamos dizer assim, R$300, tá? Opa, R$300, tá? Então, essa venda aqui vai te gerar R$300, tá? Então, fica com isso no teu radar. Ah, mas por que R$300? Vamos botar, se for o seguinte, vamos botar R$100 aqui. Vamos botar R$100, porque daí fica mais fácil da gente calcular, tá? Vai me gerar R$100, essas duas vidas. Bacana, mas esse é um plano muito ruim, tá, cara? Não tô falando de plano. É só um exemplo, tá? Tu vai substituir esse valor pelo que tu quiser. Isso é uma formulazinha, matemática, tá? Então vamos lá. Então, esse cliente te gerou R$100 de lucro. Ah, Rafael, mas eu ganho 300%. Tá, beleza, ok. Mas tu vai calcular sobre o primeiro mês, tá? Depois, se você quiser, você pode incluir o LTV, que é o Lifetime Value, que é o quanto esse cliente vai deixar para ti durante toda a vida útil dele. Mas vamos usar R$100. Segunda coisa, você vai pensar assim: cara, olha só, a cada 100 clientes que chegam para mim, eu vendo para 10. Então, né, isso normalmente. Então a minha média de conversão é 10%. Tá? Então significa o quê? Que a cada 100 clientes, 10 você vende. Então, se você vende para 10, isso aqui vai ser igual a R$1.000, tá? Copiou? Vamos lá. Então, R$1.000. A média de conversão que você tem, tá? Tá, e como é que eu vou saber? Como que eu vou saber quanto que eu vou pagar por lead? Cara, é muito simples. Você vai fazer o seguinte: se a tua média de conversão é 10%, né? Então,
para se atrair 100 clientes, né? Isso vai te gerar R$1.000, correto? Então agora você tem que pensar comigo friamente, tá? Cara, quanto de dinheiro que eu tenho para trazer esses R$1.000 até mim? Ah, Rafael, eu não sei. Depende. Aí vai perguntar para mim, mas quanto, Rafael? Depende. Vamos dizer, ó, hipótese, tá? Ó, orçamento de marketing. Vamos dizer assim. Vamos dizer que teu orçamento de marketing seja R$200, tá? R$200. Tá, então o teu orçamento é R$200 e vai dividir pela sua porcentagem de conversão, que é 10. O que vai acontecer? Você vai chegar a um valor de R$2. Você pode pagar R$2 por lead. Por quê? Porque é o orçamento que você tem. Por quê? Pensa comigo. Dos R$1.000, que é o teu lucro bruto, se você subtrair a sua verba de marketing, que é o orçamento de marketing, você vai ficar com R$800. Aí você tem que pensar, esses R$800 pagam a conta? Ah, eu posso investir um pouquinho mais. Então você vai pegar, vai subtrair um pouquinho da sua verba de marketing, vai subtrair do seu lucro líquido, vai botar na verba de marketing e vai subir um pouquinho o valor do lead. Mas para você chegar neste resultado de R$1.000, né, você investiu 200. O máximo que você vai ter que pagar por cliente é R$2. Por quê? Porque aí você vai conseguir chegar a 100 clientes. Né? Você vai captar 100 clientes, logo você vai vender para 10 e vai faturar R$1.000. Tá? É bem simples, tá bom? Então agora nós vamos voltar para o nosso mapa mental. Vamos lá. Então, basicamente, você tem que pensar que você tem que ter um custo por lead estabelecido. Então o nosso, por exemplo, foi R$2 ali no exemplo, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai começar a gerar lead a R$1. Poxa, se eu estou gerando a R$1, então eu posso pagar 2, e eu estou investindo, por exemplo, R$10 por dia, você vai passar a investir R$20 por dia. Por quê? Porque dentro do Facebook, o orçamento da campanha, quando a gente configurou lá nas campanhas qual é o orçamento, ele está atrelado ao nosso lance. O que é um lance? Tipo, amor é amor e um lance é um lance? Não, não é isso. Lance é tipo o canal do boi, né? Vocês já viram o canal do boi? O canal do boi, assim, geralmente de madrugada tá ali, tá passando os boizinhos, as vaquinhas ali. Quem dá mais esse boi? Esse boi vale 100, vale 150, vale 200. Ó, vendido pro camarada cowboy ali por 200. É a mesma coisa no Facebook. O cara tá aqui, sentado no sofá, descansando, passando pelo feed ali e tal. Desculpe. E aí o que acontece? Ele encontra teu anúncio. Só que o Joãozinho lá também tem um anúncio. E o Mário também tem um anúncio. Quem tiver com um orçamento maior vai aparecer mais para ele. Mas não significa que se você tiver um orçamento menor do que o do João, você não vai aparecer. Você vai aparecer menos. Tá? Então, você tem que pensar nisso. Então, quando você vai otimizar uma campanha, poxa, o meu valor estimado para lead eu posso pagar até R$2. Você está pagando um, aumenta o valor. Poxa, aumentou o valor. Passou de R$2, diminui um pouco o valor. E assim você consegue ajustar. É a mesma coisa se por exemplo, assim, você começou uma campanha e está gerando lead a R$4 no primeiro dia. Rafael, o que eu faço? Calma. Espera mais uns 2, 3 dias. Ah, mas aí começou a aumentar. Separa a campanha. Separa a campanha e aí você vai ter que mexer em outras coisas, como público, segmentação e criativo. Tá bom? Bom, essa parte de orçamento era isso, tá? Eu tenho uma fórmula de otimização de campanha aqui, tá? Que é uma fórmula, como é que a gente faz o cálculo de quanto a gente tem que aumentar, mas eu acho que nesse momento vai ser muita informação, vai confundir vocês, tá? Bom, então vamos lá. Ainda como as outras maneiras que nós temos de otimizar, a parte dos públicos. Bom,
eu tenho um lead que está ficando muito caro. Poxa, está ficando muito caro. Então, ou daqui a um pouco você está gastando dinheiro com o público, ele não está gerando lead, o que você faz? Você vai excluir os públicos não responsivos. Pô, o público não está responsivo, porque lembra, quando a gente faz a campanha, a gente fez um para cargos. Você pode fazer um só para cargos, o outro só para empregadores, o outro só para quem tem interesse, o outro só para empreendedores, e aí vai. Aí você pode usar nichos, gente que tem pizzaria, gente que tem restaurante, quem tem fábrica e tal, você pode fazer, é um anúncio para cada um deles, porque daí você sabe qual que está responsivo e qual que não está. Então você pode excluir os públicos que não estão responsivos. Achar novas audiências. Cara, achar novas audiências, isso é uma arte, tá? Eu tenho várias aulas que eu falo sobre isso, sobre como construir audiência. Por quê? Porque quando a gente está começando, a gente começa com público de interesse. Público de interesse é um público que não nos conhece. Concorda? Agora é muito mais fácil a gente vender para públicos que nos conhecem, né? Ou seja, quem já viu nossos vídeos, quem já engajou com a gente, quem já nos enviou uma mensagem, quem já curtiu uma publicação nossa, enfim, né? Tem vários jeitos da gente fazer isso, tá? Tem como fazer por lookalikes. Eu tenho aulas, tenho acho que umas 2, 3 aulas que falam só sobre isso para plano de saúde, tá? E outra coisa é a hierarquização. O que é hierarquização? Você vai começar com 1, 2 anúncios, mas vai chegar um momento que você vai ter um monte de públicos dentro de um mesmo território. E aí eu tenho uma aula também que fala só sobre isso. Por exemplo, se você fizer pegar e botar um anúncio desses em cada público e não excluir um do outro, você vai estar apresentando tipo 6, 7, 10 anúncios para a mesma pessoa. Você está gastando em vão. E isso é uma maneira de otimizar. Então eu ensino como é que se faz a hierarquização e a exclusão de públicos um do outro, porque tem umas ferramentas no Facebook, no próprio grátis, do próprio Facebook, que a gente vê quem que está dentro de um público específico. E a gente pode fazer alguns fatores, eu ensino a fazer isso em várias aulas que eu dou, tá? Outra coisa, quando a gente vai otimizar uma campanha, a gente também tem que olhar para o criativo. Poxa, a gente tem um orçamento que está gastando, ou seja, o público está vendo o nosso anúncio, muitas vezes está clicando e não está preenchendo o formulário. Pô, o que a gente faz? Cara, tem algum problema de criativo, né? O criativo, e quando eu digo criativo, pode ser a headline, pode ser o texto do formulário, o texto pode ter botado muitas informações para o cliente preencher, pode ter escrito alguma coisa que não está legal, você tem que mudar. Então você vai estabelecer um sistema de testes. Eu ensino como é que eu faço o sistema de testes, até achar um criativo bom, e aí a gente bota todo o orçamento naquele criativo, extrai tudo que dá naquele criativo, naquele público, depois a gente dá um tempo, acha outros, faz públicos personalizados, né? E outra coisa é a organização. Organização dos criativos. Você tem que ter uma nomenclatura para criativo, você tem que ter uma nomenclatura para criação de criativo. Ah, mas como que eu faço isso? Você vai definir temas, vai criar criativos para aqueles temas e vai testar naquele público. Aí você descobriu, poxa, esse aqui deu certo. Você vai mudar o nome do criativo ali, vai botar ele em outras campanhas para ver se ele performa bem. Pronto, bota ele na caixinha dos criativos que funcionam. O resto você joga fora, né? Depois você pode testar em outros públicos, né? Porque tem criativo que não funciona num público e funciona no outro. Mas o que mais acontece no Facebook é que um criativo bom ele funciona em todos os públicos, tá? E vai organizar por nomenclatura. Isso eu ensino também, tá bom? Bom, nessa aula para otimização nós vamos ficar por aqui, tá? Tem muito mais coisa para falar sobre otimização. Eu tenho várias aulas dentro da nossa comunidade de corretores que eu disponibilizo semanalmente. Tem sempre aula nova toda semana. Geralmente porque qual é a jogada? Eu consigo fazer muito mais testes que vocês fazem. Por quê? Porque eu uso o dinheiro dos outros para fazer teste, né? Então eu acho que eu tenho hoje de orçamento de Facebook cerca de R$500 mil por mês, que são só corretoras grandes, seguradoras no qual eu faço captação de clientes para eles. Então eu posso pegar todo esse capital e fazer um monte de testes que vocês não vão conseguir fazer. Então é isso que eu dou nas minhas aulas privadas para a comunidade de corretores, né? Comunidade de corretores digitais. Então, nessas aulas a gente consegue trazer coisas novas, porque anúncio está sempre mudando, o Facebook está sempre mudando alguma coisa. Um mês pode isso, no outro mês já não pode mais.
Aí eles mudam outra coisa na ferramenta. Então eu tenho que trazer essas atualizações, porque se eu não trago, você acaba perdendo dinheiro porque você não sabe, né? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso bloco de notas. Tá, bom, feito isso, eu vou excluir isso aqui para a gente não perder tempo. Então vamos voltar. Bom, vencemos o preço por lead, vencemos a otimização das campanhas, agora vamos para os perguntas e respostas. Eu dei uns prints de umas perguntas aqui, eu vou responder. Vamos lá, vamos dar um zoom nisso aqui. Vamos dar um zoom maior. Tá, vamos lá. Ó, o Igor me perguntou o seguinte, perguntou no meu privado lá. Se eu fizer um anúncio e o lead ficar muito caro, o que eu faço? Tá, cara, é o seguinte, pô, o lead está muito caro. Você tem que ver uma parada que é o seguinte, pô, quantos dias você está analisando? Pô, se você está analisando um dia, cara, segura teu coração, tá? Espera mais 1, 2 dias. Porque assim, ó, o que eu digo assim, Rafael, tu nunca para a campanha com 7 dias, com menos de 7 dias? Paro, com certeza. Mas você tem que definir, você tem que ter um limiar. Isso a gente ganha com a experiência, com o feeling. Mas como é que funciona? Por exemplo, você tem um filho, né? Esse filho, ele vai ter que cair no chão, vai ter que tropeçar algumas vezes para aprender certas coisas. Mas você não pode deixar seu filho cair num abismo, né? Então é isso que você tem que pensar. Poxa, a minha campanha, ela tá só dando uma caída ou ela tá indo pro abismo? Pô, se ela tá indo pro abismo, para a campanha e refaz. Refaz, né? Porque o problema, grande maioria dos problemas que nós temos com custo por lead é público. Público muito segmentado. O cara segmentou cidade, o cara segmentou sexo, o cara segmentou, excluiu vários interesses, fez um monte de coisa, e isso vai acabar deixando menos gente vendo o nosso anúncio, nosso custo muito caro, tá? Então lembra sempre aquela regra, quanto maior a população, tu tem que deixar a tua população cada vez maior e mais específica, e aí tu vai conseguir um lead bom de rede social, tá? E se tu ver a aula anterior, eu já respondi a tua pergunta, a nossa parte inicial dessa live, da live 3. Vamos lá. Posso colocar, o Ryan Alcova perguntou, eu posso colocar outros campos no formulário? Se sim, quais tu sugere? Cara, eu sempre boto assim, ó, o nome, o e-mail, porque o Facebook adora e-mail, e esse e-mail é bom que a pessoa coloque ali, porque ele vai fazer um preenchimento do e-mail do Facebook dele. E esse e-mail vai servir para a gente fazer um lookalike, ou seja, um público personalizado de pessoas que viram, preencheram ou só clicaram no nosso formulário. E aí nosso público fica bem específico, né? Se a gente faz uma campanha, tipo, roda ela 3 meses com 100, 200 reais, a gente chega a 100 mil pessoas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal. São cidades que tem muito, são áreas que tem muita densidade populacional. E aí a gente consegue criar públicos personalizados muito show, só com isso. E aí o nosso lead que estava R$3 vai para R$1. E aí você aumenta o orçamento e vai para R$3, só que você gera 150 leads, tudo PME. E aí isso é legal, tá? E os campos que eu sugiro. Eu coloco nome, e-mail, telefone e se a pessoa tem CNPJ, às vezes eu boto sim ou não, né? Ou às vezes eu boto assim, qual o número do seu CNPJ, porque daí você já vê o tamanho da empresa e já consegue ver com que bicho que tu tá lidando. Vamos lá. Até qual valor eu posso pagar um lead? Cara, depende do teu produto. O que eu vou te dizer? Assiste essa aula no início, tá? Eu acho que é legal. Tu assistiu a parte inicial, que eu já respondi isso. Mas eu vou te dizer o seguinte, tem que definir um preço por lead de acordo com o valor do teu pior produto, né? Se um cara chegar lá, e qual o pior produto que tu vai vender para ele? É esse produto de 100. Pô, legal, quanto é que tu investiu de anúncio? Investi 200. Pô, qual é a tua margem de conversão? Pô, é 10%. Então, se tu captar 100 clientes, tu vai ter que pagar um lead a R$2, né? E aí fica dentro dos teus R$200 e tu tira o teu lucro líquido, R$800 que paga as tuas contas, né? Agora, 800 não paga as tuas contas, tem que vender outra coisa para eles para poder aumentar esse ROI, né? Que eu nem ensinei a calcular ROI e ROAS aqui, né? Só para ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, ROI é quando a gente leva em consideração somente a verba, tipo lucro bruto e subtrai a verba de marketing. O ROAS é quando tu subtrai
Do lucro bruto, a verba de marketing, a verba de combustível, água, luz, telefone, tempo, tu bota todos os teus custos ali, aí tu vai ter um custo real, um lucro líquido real do teu negócio. Ó, o Leonardo Menechelli. Quantos clientes eu consigo atrair com R$300 por mês? Cara, depende. Depende onde é que tu tá. Porque assim, por exemplo, se tu tá numa cidade de Coalheira, 40 mil habitantes, e tu quer atender só aquelas pessoas, o que eu vou te sugerir? Que com R$300 por mês, você não vai fazer um anúncio muito segmentado. Eu sugeriria tu fazer o seguinte, tu pega, faz um anúncio que eu te ensinei aqui na aula 2, não segmenta nada, né? Só segmenta idade, bota de 25 a 50, 25 a 55, tá? que é o quem mais compra. E tu tem que pensar o seguinte, não adianta botar de 18 a 60, porque os caras que tem menos de 20 anos é muito difícil comprar plano de saúde. 25 em diante que compra plano de saúde. E tu não pode botar 60 anos, porque tem muito operador que não aceita mais esse cliente. Ou tem o cara de 60 anos, mas tem um outro de 80. Não tem como, inviabiliza o negócio. Então bota dentro de uma margem que tu pode incluir as pessoas, tá? Nesse momento não segmenta nada. Aí deixa rodar por 30 dias com esses R$300. Aí vai gerar cliente muito bom, vai gerar cliente bosta, né? Mas aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer um público personalizado para a tua cidade, de quem viu o formulário, de quem abriu o formulário, de quem clicou no formulário, de quem, enfim, fez qualquer ação com aquele formulário, e aí tu vai fazer anúncio para esses caras, e depois tu vai fazer um lookalike, 3 ou 4%, para pegar a pessoa só desse interesse, só que engajaram com esse anúncio. É o que eu faria inicialmente, tá? Vamos lá. Eu dei uma olhadinha pro lado para ver o relógio aqui. André Cortes Alves. É melhor comprar leads ou atrair por anúncios? Cara, olha, eu vou te dar bem a real, tá? Comprar lead é a maior cagada que um corretor pode fazer. É a maior cagada. Ah, mas eu tenho resultado. Cara, faz uma pesquisa. Eu quero que tu faça uma pesquisa. Eu conheço todos, porque eu tenho uma agência que vende lead para corretor. E eu falo para eles, velho, isso é cagada. Tu não pode deixar que eu faça uma campanha fora da tua página, fora do teu perfil, para captar lead, porque, cara, quando eu tô fazendo uma campanha para ti, eu tenho que te vender esse cliente. E eu tenho um custo, eu tenho um risco. E tu paga pelo risco da minha geração. Como que é assim, Rafael? Olha, cara, às vezes eu gero um cliente, muitas vezes R$3 um PME, às vezes gera mais, dependendo da cidade. Por exemplo, São Paulo é uma cidade mais cara de gerar, mas se tu fizer direitinho, tu consegue lead a R$5 em São Paulo. Eu vendo a 50, eu vendo a 40, entendeu? Por quê? Porque se eu não gerar, eu vou ter que dar um jeito de gerar, vou ter que fazer isso acontecer. Entendeu? E aí tu paga o risco. E eu não posso vender muito abaixo do mercado, porque a maioria dos corretores chega para comprar 10, 15, 20 leads. Por quê? Porque toma um monte de tufo nesse monte de empresa bosta que tem no mercado. Então o que eu te digo? Rafael, mas aí tu está inviabilizando o teu negócio, tu não quer mais vender lead? Cara, eu faço esse tipo de campanha, porque eu faço campanha de captação de lead para muita gente, né? Hoje em dia a gente não consegue nem atender muitos mais, entendeu? Mas assim, o que eu vou te dizer, André? Sempre que tu fizer a tua campanha, tu tem total controle sobre a qualidade do cliente que tu está gerando. Total controle, total responsabilidade sobre aquilo que tu está cativando. Tu sabe exatamente como é que é o anúncio, e quando o cara entrar em contato contigo, tu sabe exatamente o que falar para ele. Quando eu tô fazendo um anúncio, você não sabe como é que foi o meu anúncio. Você não sabe o que eu botei lá para gerar o cliente. Entende? Então, a melhor jogada é tu criar os teus anúncios. Gente, como eu ensinei para vocês aqui, é muito simples criar um anúncio e ter boa performance. Muito simples. Então é isso que eu quero. Façam isso. Façam os seus anúncios. Testem. Né? Dentro da comunidade de corretores digitais que eu tenho, eu posso ter alguns vídeos que eu faço só para organização de campanha. Planilha, para tu planilhar. Eu te mando uma planilha para tu baixar e organizar tuas campanhas e organizar teu orçamento e ver quanto é que tu pode investir a mais, quanto é que tu tem que otimizar. Eu dou os mapas mentais, vocês vão poder baixar esses mapas aqui também, mas eu dou tudo isso, sabe, lá. Por quê? Porque é necessário. E eu ensino a usar.
E fora um monte de coisa a mais que o pessoal dos corretores digitais tem acesso, eu tenho sempre acesso a muitas inovações e eu sempre posto lá e o pessoal tem de graça, né? Ou sempre que eu consigo algum benefício com as empresas eu passo para eles. Bom, era isso de comentários, vamos lá. Então, perguntas e respostas, vencemos. Então vamos lá, aula de amanhã. Cara, amanhã tem a grande sacada do negócio. Eu vou dar uma retomada em algumas coisas, vou dar mais alguns detalhes que eu não dei nessa aula de hoje, que eu guardei para amanhã. E vou falar uma coisa muito importante para vocês. Um jeito de vocês começarem a fazer os anúncios hoje, porque vocês já devem ter configurado agora dia 26, vocês configuraram as campanhas. Dia 27, vocês fizeram a campanha, já programaram tudo certinho. Hoje vocês vão ligar a campanha, vão ficar ligados por umas 72 horas já para começar a gerar teus leads. Já começa a gerar esses leads, tá? Já começa a gerar esses clientes PME. Já vai vendendo porque dezembro, cara, até dia 15 eu tenho certeza, se vocês fizerem o que eu disse, vocês já vão ter resultado, né? E aí tem muito mais coisa que vocês podem fazer que, nossa, tem umas estratégias que eu faço de geração de lead por vídeo que cara, é o ouro do negócio. É o ouro do negócio. Quem sabe isso engole os outros corretores do mercado. Quem não tá na nossa comunidade, é por isso que tem um monte de corretor que diz assim, eu não sei como é que tu tem resultado. Cara, eles estão junto com a gente, eles estão fazendo campanha de marketing, estão otimizando, muitas vezes contratam um estagiário que sabe mais de rede social, ensinam para os caras, mostram nossos vídeos para eles e, cara, eles têm resultados fenomenais, tá? Então não deixa de ver amanhã a grande sacada do negócio de captação de 100% de clientes PME. É o sonho de vocês ter cliente PME, agora não é mais, agora é uma realidade. E recados. Cara, é o seguinte, se tu não entendeu alguma coisa dessa aula, não te pilha. Vai lá, aplica tudo que eu te falei, vai lá e faz. Porra, vai dar erro, manda comentário, tá? Vai dar erro, eu tenho que otimizar, comenta aqui embaixo, sabe? Eu não... Cara, vai e faz, porque, cara, o grande problema das pessoas é que são eternos aprendizes. Vamos lá, vem uma aula. E aqui, velho, foi tudo prático. Eu mostrei na prática como é que se faz o negócio. Entendeu? Então, assim, vai lá e aplica. Vocês anotaram, vocês fizeram várias anotações. Esses vídeos vão sair do ar, tá? Agora, na segunda-feira de manhã, esses vídeos saem do ar. E então, assim, aproveita isso aqui. É o meu presente de Natal pra vocês, tá? Pra vocês terem um dezembro fenomenal e entrar 2020, assim, ó, cara... É desse jeito que eu quero que vocês comecem 2020, assim. Primeiro, com dinheiro do bolso. Segundo, com estratégias. Cara, agora eu sei como é que eu vou fazer e ninguém nos segura, tá? Então, dados os recados, não esquece, comenta aqui embaixo, tem um box de comentários, comenta, bota dúvida. Cara, não tem dúvida idiota, entendeu? Idiota é não ter dúvidas, entendeu? Então, vai lá, comenta e amanhã, cara, 19 horas... A grande sacada, o vídeo mais matador para geração de lead PME que vocês vão ver na vida de vocês, tá bom? Um grande abraço por ter ficado comigo até esse horário e um beijo! Valeu!